Quando você perceber que um programa de acompanhamento pediátrico vale tanto quanto 100 consultas com aquele famigerado plano de saúde que você atende, você vai lá na clínica, naquela gavetinha onde está aquele contrato empoeirado com o plano de saúde, vai pegar o contrato e rasgar o meio. Como fechar ticket 10 a 100 vezes maior do que uma consulta avulsa através de programas de acompanhamento pediátrico. Eu sou Rafael da Hora, fundador dos Médicos Sem Agenda. Aqui eu ensino e explico para médicos como você como é possível replicar modelos de negócio de sucesso, negócios extraordinários para médicos de alto valor, que podem ser reproduzidos no próprio espaço, na própria clínica. Exemplos disso são imunização, programas de acompanhamento e mentorias. Eu vou fazer um disclaimer bem claro aqui, porque esse vídeo não é para todo mundo. Se você é um médico que não gosta de gente, que não tem paciência para ouvir ativamente o paciente, que não se aprofunda de verdade na vida do paciente, que não passa uma hora e meia investigando, estudando todo o contexto do paciente, eu acho melhor você fechar esse vídeo, porque esse conteúdo aqui não é para você. Só médicos que sabem servir de verdade o paciente que vão ser percebidos, no final das contas, como médicos de alto valor. Porque aqui não se ensina a fórmula mágica para cobrar 10 vezes mais, entregando o mesmo atendimento mediano de sempre. Vamos direto ao ponto. Hoje existem basicamente dois modelos principais de negócio no consultório particular do pediatra. Modelo de negócio 1, consulta avulsa. É o velho esquema, consulta, retorno, consulta, retorno, consulta. Você, inclusive, provavelmente ainda deve estar atendendo exclusivamente seguindo esse modelo ultrapassado. É um modelo de negócio que é cheio de vícios quando se fala de estratégia de negócios. A maioria dos médicos, inclusive, muito bons tecnicamente, peca no principal na hora de planejar o seu próprio consultório particular. Acaba adotando um modelo como esse, modelo de ticket baixo, modelo de escala praticamente nula, escala zero, de margem limitada e recorrência errática. Eu vou falar algo agora que talvez doa em você, mas tudo bem, eu topo o risco do desconforto que vai gerar. Cobrar entre 500 e R$ 1.000 numa consulta particular é muito pouco, meu amigo, minha amiga. Você merece muito mais do que isso. Até o mecânico, quando faz uma revisão completa no seu carro antes de viajar, cobra mais do que isso. E não assume risco de morte, risco de processos. Porém, ele sabe se valorizar mais até do que você. O pior é que esse modelo depende exclusivamente de você, da sua presença e da sua mão de obra direta, de você estar sentado atrás da mesa com o paciente na frente o tempo todo. E tanto é que quando você viaja, seja de férias ou seja até a trabalho, para o vínculo público que talvez você ainda tenha, a clínica acaba zerando praticamente o faturamento, porque a maior parte da receita depende da sua presença, do seu tempo. Você só tem 24 horas, não 48. Modelo 2. Agora que começa de verdade o jogo de adulto, porque o pediatra de alto valor, ele não vende consulta, ele vende e fecha programas de acompanhamento de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses. Programas incluem tudo, sem exagero, que os pais precisam. Na verdade, os pais sabem que precisam, inclusive pagam para outras pessoas para resolver essas dores. O pior é quando o médico não tem consciência, não tem clareza de que os pais do paciente infantil que ele atende precisam. Não é só sua consulta não, porque consulta hoje em dia, meu amigo, minha amiga, virou commodity. Consulta tem a sua e tem em breve, 1 milhão de outros médicos para ele escolher lá no Google o melhor custo-benefício. Não é assim que funciona em consultórios de alto valor. É importante pegar a consulta e vincular a outros serviços, como teleconsulta de urgência, porque nenhum pai ou mãe gosta de levar o filho na urgência, na emergência. Ele gosta de acesso, de facilidade diretamente com o médico. E isso tem que ser mapeado antes e não aleatoriamente quando o pai, inadvertidamente, entra em contato com você pelo WhatsApp.
incluir também as vacinas, até porque não são nem 5 nem 10, são 15, 20, 25 vacinas que a criança precisa aplicar ali nos primeiros 2 anos de vida e que o pai e a mãe já estão gastando em qualquer outro lugar, em outro serviço privado, quando na verdade o pediatra deveria estar oferecendo como conveniência dentro da própria clínica, do próprio espaço, e não oferece. E além de tudo isso, como eu vou explicar, o pediatra pode fechar mentorias em grupo de pais e mães que estiverem dentro do programa de acompanhamento. E eu vou explicar com mais detalhes mais para frente desse vídeo como você pode colocar isso imediatamente em prática. E aqui vem um erro clássico. Programa de acompanhamento não é pacote de serviços. Não é para juntar as consultas, imunização, outros serviços e dar um desconto. Não é assim que funciona. Afinal de contas, consultório não é supermercado. Não existe essa coisa de pague 2, leve 3. O médico tem que entender que os pais não estão comprando serviços. Eles estão comprando algo de muito mais valor. Na verdade, a liderança do médico, a experiência do médico, o acompanhamento genuíno do médico ao longo de todo o crescimento do seu filho. Estão comprando, na verdade, uma entrega incomum que os outros médicos não fazem. Vou secar esse raciocínio usando como exemplo um programa de 3 meses para ficar mais tangível para você. Começando pelas consultas. Então imagina uma criança ali no primeiro ano de vida que tem que ter consultas todo mês. Então, ao invés de receber pagamento de mês em mês, o médico já fecha as 3 consultas ali do trimestre em um único pagamento, junto com os outros serviços que eu vou explicar. Assim, fica muito mais previsível e não fica aquele pinga-pinga de pacientes, nem rolam os famigerados retornos. E presta atenção numa coisa, nessa hora o pai, a mãe vai começar a fazer continha de padaria, vai querer estipular, nossa doutor, doutora, então são 3 consultas, cada consulta avulsa custa X, então isso aqui vai custar 3X, é assim? A verdade é que não, você está entregando e programando para aquele paciente um resultado, um segmento. Então, a criança eventualmente não vai precisar só de 3 consultas, vai precisar de 4, de 5 ou talvez até de 2. Cada caso é um caso e o desenrolar do acompanhamento que vai dizer, na verdade, quantas consultas serão. Você tem que falar para os pais que provavelmente serão 3, mas podem ser menos, podem ser mais. Serão as consultas que forem necessárias para o melhor resultado do acompanhamento daquela criança. Mais um serviço para incluir no plano de acompanhamento, imunização. E aqui a gente ensina como o médico pode adquirir vacinas e incluir esse serviço junto ao portfólio de procedimentos que ele disponibiliza. Isso aí é tranquilo. Vamos focar na estratégia aqui. Incluir também vacinas junto ao programa de acompanhamento, porque afinal de contas os pais já estão cansados e habituados de ir em uma clínica particular de vacinação para realizar aquelas vacinas do mês que, via de regra, custam mais caro do que a sua própria consulta. E os pais fazem isso por quê? Porque a maioria das vacinas do privado para o público infantil é mais eficaz, cobre mais cepas e sorotipos, e todo pai e mãe quer proporcionar o melhor para o filho. Então, quando ele fecha dentro do programa as melhores vacinas disponíveis no mercado, ele está garantindo, na verdade, muito mais sobrevida, muito menos adoecimento, muito mais saúde do ponto de vista global para o próprio filho. Teleconsulta de urgência, porque imprevistos acontecem e você sabe disso. E muitas intercorrências não precisam virar pronto-socorro. Nenhum pai nem mãe quer estar levando seu filho àquela confusão, aquele caos que é pronto-socorro, cheio de criança, uma com a virose pior do que a outra. Então, tudo isso pode ser resolvido ou até mesmo adiantado através de uma teleconsulta. E tudo isso de uma maneira organizada, não é coisa pelo WhatsApp não, tá? É pelo Zoom, com horário mais ou menos programado, previsto, com todas as regras claras. O que hoje é uma mensagem desesperada às 11 horas da noite passa a ser uma entrega programada e previamente estruturada junto com os pais da criança. E assim, eles passam a perceber valor em coisas que talvez você já entregue hoje, mas que não é mapeada
com a antecedência necessária. Mais uma entrega do programa, mentoria em grupo de pais. Agora presta atenção aqui. Os pais hoje já gastam fortunas com cursos online de pessoas que não têm metade do nosso conhecimento, do seu conhecimento. Então, Rafael, eu vou ter que parar minha vida para gravar um curso inteiro e subir numa plataforma para então fazer marketing digital para começar a vender? É claro que não. A ideia é que você, ao fechar esse programa de acompanhamento pediátrico com os pais, já vá aos pouquinhos incluindo essas pessoas, os pais da criança, nesse treinamento, que é um treinamento prático, simples, que não precisa de gravação nem de edição. Basta você definir uma hora na semana, que provavelmente você já está gastando ou talvez até desperdiçando, atendendo certos planos de saúde. Você vai aproveitar essa hora, uma hora e meia por semana, definir para se encontrarem no Zoom e conversarem a respeito de temas relevantes, de desafios que todo pai e mãe passa, porque no final das contas você já está fazendo isso na sua própria consulta. É mais do mesmo que o médico já faz na consulta, só que de uma maneira estruturada e previamente programada. O médico, o pediatra, vai falar sobre temas que tiram literalmente o sono de pai e mãe, que é sono infantil, amamentação, introdução alimentar, birras, entre tantos outros temas que os pais têm dificuldade para resolver. E hoje em dia, pai e mãe geralmente têm 2 filhos. A maioria é pai e mãe de primeira viagem, que precisam de um direcionamento e de uma sensação de que o pediatra está ali, toda semana, toda quinzena, de olho nas dificuldades e nos desafios que cada pai e mãe vivenciam e que você está cansado de orientar. Só que você orienta de um. A partir de agora, no programa, você, em 1 a 2 horas por semana, no horário até comercial, não precisa nem ser à noite, você vai passar a fazer isso de modo sistematizado. Mais uma entrega dentro do seu programa, que é a comunicação pelo WhatsApp, que no final das contas você já faz isso, mas de maneira desorganizada e de maneira não precificada. A ideia é deixar claro que apenas os pais de crianças que estiverem no programa terão esse tipo de acesso diferenciado, esse acesso premium, porém com regras claras. Qual horário que o médico vai estar disponível para responder às mensagens de WhatsApp? Em que prazo? Em quanto tempo o médico vai responder a tudo isso? Então é importante alinhar com antecedência com os pais, até para que os pais entendam até que ponto eles podem contar com você, caso estejam dentro do seu programa de acompanhamento pediátrico. E naturalmente você vai entregar 10 vezes mais disponibilidade para aqueles pais que estiverem pagando 10 a 100 vezes mais. É assim que funciona o programa de acompanhamento. E no final de tudo isso vem a cereja do bolo, como eu falei no início, a imunização, que clínica particular de pediatra não pode, deve estruturar tudo isso. Incluir no programa cerca de 7 vacinas, quando envolve o exemplo de programa de 3 meses, incluir cerca de 12 ou mais vacinas em programas de 6 meses, incluir 20, 25 ou mais vacinas em programas que envolve o crescimento da criança dos 2 meses até os 18 meses, quando fecha esse ciclo inicial, depois tem mais, de vacinas dos primeiros 2 anos de vida. Então, o pediatra que não tem essa visão, não tem essa clareza, passa e continua a viver do velho e antiquado esquema consulta, retorno, e não entrega esse montão de coisas que os pais pedem, por favor, agrega isso que eu preciso, de conveniência, de comodidade, de entrega integral do pediatra. Mas não, o pai e mãe ficam catando na clínica de vacinação, na internet, as soluções adicionais que ele precisa e você, como pediatra, não entrega. E tudo isso sem exploração, sem desrespeito, sem vender caro. Na verdade, você vai estar entregando coisas que os pais já iriam pagar de alguma outra maneira para terceiros. E na verdade você vai estar concentrando tudo isso em você, na sua clínica. Isso que é entrega de valor de verdade. É assim
como funciona um verdadeiro programa de acompanhamento pediátrico. E se você está vendo esse tipo de conteúdo pela primeira vez, valorize. Siga o canal, porque não é todo médico que traz esse tipo de mentalidade, de conhecimento, prática, útil para você aplicar diretamente na clínica, no seu consultório, que vai mexer de verdade o ponteiro da receita da sua clínica. Mas não porque você simplesmente está aumentando o preço, mas sobretudo porque está multiplicando 10 vezes o valor percebido pelo paciente. E passa a ser natural que o paciente pague 10 vezes mais pela sua atenção. Segue o canal, curta esse vídeo e deixa aqui seu comentário em relação a qualquer dúvida remanescente que tenha ficado no final das contas. A gente se vê nos próximos vídeos.